Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cura do Interior. Pessoal, que Deus o abençoe e que o Senhor Jesus abra o seu entendimento a essa mensagem. Nós vamos falar sobre um assunto que o mal tem trabalhado para que as pessoas não pensem nele, que é a morte. Não é que nós vamos ficar neuróticos pensando na morte o tempo inteiro. Não, nós estamos vivos, há um propósito de Deus para a nossa vida nessa terra, mas nós já nascemos com a certeza absoluta de que a morte é certa, de que todos nós um dia vamos perecer. Não é verdade? Vamos partir dessa vida. E o mais importante é, como é que está a minha vida com Deus? Será que estamos preparados para essa partida? Porque morte não significa final. E morte também não significa ida para o céu, não. Vai para o céu quem realmente tinha intimidade, quem confia no Senhor Jesus. Quem crê que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Quem o assumiu de verdade como seu único Senhor e Salvador. Quem não acreditou no Senhor Jesus não vai para o céu. Porque a morte é a separação do nosso corpo físico do corpo espiritual, que é formado pela alma, pela mente, pelo espírito. Enfim, a parte que não morre, é a nossa consciência. Isso é fácil de provar porque todos nós sabemos que temos pensamentos, que temos sentimentos. Não é verdade? Mas a reflexão dessa mensagem é: e se a morte chegasse hoje? Para onde iria sua alma na eternidade? Será que ia para o céu com o Senhor Jesus ou para o inferno, para aguardar o julgamento de Deus? Porque o inferno não é o pior ainda. Aqueles que forem para lá, que são os que rejeitaram o presente da vida eterna, não quiseram se voltar ao Senhor Jesus e reconhecer Ele como seu único Senhor e Salvador, vão aguardar o julgamento do inferno e vão ser condenados no julgamento final. Diante do trono de Deus, Deus irá condená-los a uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Não acredite em mentiras da religião como purgatório, que haverá chance após a morte. Nós vamos ver na mensagem que isso são fábulas que o mal inventa para que você não se prepare para esse momento. Ele sabe muito bem de onde ele caiu. O diabo era anjo de luz. Ele desobedeceu e se tornou diabo. Ele escolheu viver separado de Deus. E quem escolhe viver a vida aqui esquecido e separado de Deus não vai para o céu. Pode ser bonzinho, pode ter boas obras. Isso nós vamos ver não é suficiente para nos justificar diante de Deus. É importante, mas não é suficiente. Agora, aqueles que creem no Senhor Jesus de fato e de verdade, esses vão para o paraíso, porque a vida eterna, que é a presença de Deus, está dentro deles. Então vamos à mensagem, a morte. Como o diabo trabalha para que as pessoas não se preparem para a única certeza que o ser humano tem. Entenda, você escolhe em vida se vai viver eternamente com o Senhor Jesus ou eternamente separado dele. Vamos lá. A morte é a única certeza que o ser humano tem. Todos nascemos, às vezes crescemos, e um dia certamente chegará a hora de nossa partida deste mundo. Isto por si só deixa muito claro que qualquer conquista nesta vida passageira é perecível, ou seja, não poderá me salvar na eternidade, pois irá acabar. A falsa sensação de tranquilidade dos que vivem rodeados de seguranças, que possuem o melhor plano de saúde ou que vivem cercados das tecnologias mais avançadas para sua proteção, não podem impedir o evento chamado morte. Então, nada vai impedir a morte. A pessoa pode ser a mais rica, a pessoa pode ter bilhões de euros. Um vírus como esse que nós estamos vendo aí, essa pandemia, invisível, minúsculo, pode matar um bilionário ou um pobre, uma pessoa que é considerada pobre, que não tem muitos recursos. Então, o plano de saúde é bom? O dinheiro é bom? Sim. Mas ele não vai impedir a nossa partida. O diabo vem trabalhando de maneira muito sutil para que as pessoas não pensem em sua partida. Satanás inspirou os homens para criarem as mais diversas religiões que sempre mentem ao afirmarem que existe chance de salvação após a morte. Assim, as pessoas se entregam à pregação de qualquer líder religioso sem averiguar com cautela se está seguindo o que o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo que se fez carne para nos salvar, nos ensinou ou não. A palavra de Deus deixa muito claro que a chance de salvação é apenas durante nossa vida passageira aqui na Terra. Ou seja, a chance de salvação terá fim, e o fim é a hora da morte. Veja esse versículo, pessoal, que está em Hebreus 9, 27. Tem muitas religiões que falam que tem purgatório, que tem reencarnação, que a vida é um karma. Tudo isso é mentira, criada e inventada pelo mal para que as pessoas não venham confrontar a verdade, não venham dar ouvidos à voz de Deus, que fala na consciência dela que elas estão erradas, que elas devem mudar.
Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu já vou na igreja, sou religioso, eu faço as penitências, as minhas rezas, orações, sou evangélico, sou católico, sou espírita, sou uma boa pessoa, cumpro a lei. Mas isso é obrigação nossa, cumprir a lei e ajudar as pessoas, fazer caridade. Isso não garante a nossa salvação. E as religiões, elas enganam o ser humano porque você vive numa zona de conforto. Não, eu fui lá, cumpri meu ritual, posso pecar durante a semana, posso viver do jeito que eu quero, posso viver esquecido de Deus, que depois da morte ainda vai ter mais uma chance. Não. A chance é agora. E se você vê que está faltando alguma coisa dentro de você, está faltando algo dentro de você, na verdade está faltando alguém, está faltando Deus. Por isso você tem medo da morte. Você não está seguro na hora em relação a esse assunto. Ele te incomoda. Porque a sua alma sabe que não está salvo, sua consciência deixa isso claro. Então, continue meditando nessa mensagem e se volte ao Senhor Jesus, porque a chance de buscar a salvação é agora. Olha o que está escrito em Hebreus 9:27. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não ficar com medo na mão de ninguém. Por isso você tem que buscar o Espírito Santo, para que Deus habite em você e você chegue à verdade. Olha só. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. Então a Bíblia deixa muito claro que na hora da morte vem o quê? O juízo. Se você viveu uma vida esquecida de Deus, rejeitou o Senhor Jesus, você vai para o inferno. A sua alma vai descolar do seu corpo e você vai para o inferno, consciente. Sua carne perece, mas o seu corpo espiritual continua vivo. Ele não morre. Agora, se você creu, confiou que o Senhor Jesus perdoou você na cruz, se sacrificou por você, que Ele ressuscitou dos mortos, então, e viveu em obediência, você vai para o céu, viver eternamente com o Senhor Jesus. Você vai estar para sempre com Ele, em paz, em perfeita paz. A escolha é sua. As religiões mentem afirmando, não há base nenhuma bíblica, é a Bíblia a palavra de Deus, para falar que há chance após a morte. A chance é agora. Não adianta você querer se entregar. Ah, não, eles falam isso para te manipular, para manter você firme à igreja. A igreja não tem poder de manter ninguém firme. Pior do que você pensar assim é você se auto-enganar. Não, mas o fulano, o ciclano, o líder tal fala que é só pagar penitência e que está tudo certo. Então vá confiando no fulano e deixe de confiar na palavra de Deus. Você vai ver onde você vai parar. Reflita, meu amigo. Pense, raciocine. Vamos continuar. Muitos preferem não pensar na morte, e muito menos na eternidade, existência eterna após a morte. Porque em seu íntimo pensam que Deus irá perdoá-las, simplesmente pelo fato de elas afirmarem que não sabiam da verdade, pois não quiseram buscar a verdade. Deram uma de João sem braço. Se deixam enganar por Satanás, ao acharem que serão salvas, não importando o que fizeram ou deixaram de fazer em sua vida aqui na terra. O diabo sopra pensamentos de que só vão para o inferno os estupradores, ladrões, políticos corruptos, os que cometeram ato físico de adultério, os criminosos, etc. Mas nós vamos ler aqui em Romanos 3:23, que vai deixar muito claro que nenhum de nós, nenhum ser humano, pode ser bom o bastante para entrar no céu, porque o padrão de Deus é a perfeição e nós somos falhos. Nós pensamos, olhamos, falamos, desejamos o que não deveríamos. O que Deus quer? Que a gente creia, confie que Ele morreu e ressuscitou dos mortos para nos salvar. E que por consideração a Ele, nós venhamos viver uma vida de obediência. Se eu sei que eu estou na frente de Deus, o tempo todo na face do Altíssimo, então eu não vou adulterar. Por quê? Por temor a Ele, por respeito a Ele. Você adultera, por acaso, na frente de outras pessoas? A não ser que a pessoa seja muito mau caráter, né? Mas você fica nu numa praça durante o dia e pratica o adultério? Não, por quê? Porque tem pessoas vendo. E a sua consciência te diz que isso é errado, que se fosse certo, você faria na frente de todo mundo. Então, se não é certo fazer na frente dos outros, quanto mais na frente de Deus. Então, é hora da gente refletir e parar de se enganar, porque às vezes você não quer ler a Bíblia, não quer procurar o conhecimento de Deus, porque você, como falou aqui em cima, quer dar um de João sem braço. Está achando que pelo fato de você dizer que não sabia, isso vai te justificar diante de Deus. Porém, se uma pessoa teve acesso à verdade e a outra estava na mesma condição, não teve a verdade, a culpa é de quem? É da verdade? É da palavra de Deus? Ou é da pessoa que não quis a verdade, que rejeitou a verdade porque não queria saber da verdade e achou que no final ia dar tudo certo? Então, a eternidade, a morte, não é um assunto que você pode deixar para depois. Se você quer ter paz, quer ter a vida eterna, a presença de Deus, a salvação, você precisa se entregar ao Senhor Jesus agora. Se você quiser, o convite que Ele faz a quem quer a vida eterna. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Veja o que a palavra de Deus fala. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, deixa claro que só existe uma forma do ser humano ter a vida eterna, que é através do Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Romanos 3, capítulo 20. E depois vamos ler mais alguns versículos do capítulo 3 do livro de Romanos. Olha só. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei.
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quer dizer, ninguém pode se justificar diante de Deus por causa das suas obras. Tem um versículo em Isaías que diz que todos os nossos atos de justiça não passam de trapos da imundície, porque nós pecamos, como nós falamos, nós somos falhos, e o padrão de Deus é a perfeição, e por si só, nenhum de nós, ser humano, pode ser perfeito, e não merece o céu. Então vamos continuar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos os seres humanos. Seja aquele que estuprou ou seja aquele que conta uma mentira. Seja aquele que olha para uma mulher e deseja ela, aceita aquele pensamento, ou aquele que cometeu adultério. Seja o político que roubou bilhões ou seja aquele que sonegou imposto. Todos estão justamente cometendo pecado. Diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Aquele que pratica o pecado e vive na prática do pecado pode ser um estuprador, um terrorista ou pode ser um mentiroso. É pecado do mesmo jeito. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Concluímos, pois, no versículo 28, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A Bíblia deixa muito claro que todos pecaram, ou seja, nenhum ser humano, nenhum mesmo, bonzinho, pastor, padre, bandido, estuprador, nenhum de nós serve para entrar no céu, pois o padrão de Deus é a perfeição. E nós somos pecadores. Sempre olhamos, pensamos, ouvimos o que não deveríamos. Não importa se é um simples desejo por outra pessoa em pensamento ou se é o ato propriamente consumado de adultério físico. Ambos são pecados diante de Deus, de igual modo. Claro que o impacto diante da sociedade é diferente. Porém, diante do Senhor, alguém que deseja outra mulher ou outro homem que não seja seu cônjuge já cometeu adultério diante de Deus, pois o faz de forma consciente e na face do Altíssimo, desprezando a sua palavra. Foi o que o Senhor Jesus disse no livro de Mateus, que é aquele que a lei dizia que não adulterarás os mandamentos, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, mas quando libertou o povo do Egito. Mas Jesus disse, eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher, se atentar para ela e aceitar, e a desejar, já cometeu adultério. Ele não precisa adulterar fisicamente, não. Só de aceitar esse desejo, já está cometendo adultério. Então, como ter a vida eterna? A resposta é simples. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção agora. A única maneira de ser salvo é confiando no Senhor Jesus, crendo que Ele morreu e ressuscitou dos mortos para nos salvar, pois o seu sacrifício nos torna perfeitos e justificados aos olhos de Deus, satisfazendo assim a justiça perfeita. Esse crer e confiar, pessoal, no Senhor Jesus não significa crer de boca ou apenas fazer parte de uma igreja ou fazer boas obras ou caridades, não. O confiar no Senhor é se entregar por completo a Ele, deixando que a vontade dEle prevaleça sobre a sua. E quem crê de verdade no Senhor Jesus e em sua oferta perfeita na cruz, por consideração ao Senhor, vai procurar fugir da prática do pecado, pois assim como ela sabe que está sendo vista pelas pessoas quando anda nas ruas, ela sabe que o Altíssimo conhece o mais profundo dos seus pensamentos e por isso, porque ela crê, respeita, considera o Senhor Jesus, ela vai procurar se afastar do pecado, pois reconhece que está o tempo todo diante da face do Senhor e vai buscar um relacionamento, manter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus todos os dias, meditando em sua palavra para conhecer sua vontade e separando momentos para conversar com o Pai. Então, a única maneira de você ser justificado diante de Deus é recebendo o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu e ressuscitou, porque o Senhor Jesus na cruz, Ele perdoou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Só que não é apenas se batizar nas águas, não é apenas porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, não é apenas dizer que crê. Esse crer significa você dia a dia andar com Deus, se manter ligado, conectado a Ele o tempo todo, não viver orando 24 horas de joelho, mas viver com os pensamentos de Deus, considerando que você está diante dele, buscando falar melhor, olhar melhor, trabalhar melhor, buscando ser melhor, buscando fazer tudo para Deus, considerando Ele acima de tudo, lutando para viver longe do pecado por respeito a Deus. É assim que você
vai ser justificado não pelas suas obras, mas pela fé. E a sua fé, é claro, ela tem que ter as obras, mas não são as suas obras, as nossas obras, ser evangélico, católico, espírita, que vai nos justificar. O que vai nos justificar é a fé no sacrifício do Senhor Jesus, e a fé requer obediência. Quando você pensa que será justificado diante de Deus pelos seus próprios méritos, ajudando, como por exemplo, fazer caridade, ajudar o próximo, por ser evangélico, por pagar penitências, você está rejeitando o presente da vida eterna que o Senhor Jesus nos oferece com a sua oferta perfeita na cruz, pois como vimos, a palavra de Deus deixa claro que ninguém pode ser bom o suficiente para ir para o céu. E se você morrer assim, sem reconhecer que só existe justificação diante de Deus pela oferta de sacrifício do Senhor Jesus, você irá direto para o inferno, aguardar o julgamento de Deus para ser lançado no lago de fogo e enxofre e estará eternamente separado de Deus quando partir desse mundo. Amigo leitor, acorde, acorda, amigo leitor. O Senhor Jesus está lhe chamando para a vida eterna. Quem crê nele não precisa ter medo da morte. Veja o que está escrito em João, capítulo 8, versículos 51 e João 11, 25 e 26. Jesus falando, em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, você vê, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. O problema não é morrer, porque Jesus, ele pode... Aqueles que partirem com Jesus já estarão na eternidade com ele. Já estão, na verdade, em vida. E quando partem, há a separação do corpo físico e do espiritual. Só isso. E aí, a quem você serviu, a quem você entregou a sua vida, ou você andava com Jesus ou você andava longe do Senhor Jesus. Se você andava longe, os demônios vão te levar ao inferno. Se você andava com o Senhor Jesus, os anjos vão te levar à presença de Deus, do Senhor Jesus. E você estará com ele para sempre. E vai ressuscitar, terá um corpo transformado, não terá mais sede, fome, injustiça, e toda lágrima vai ser enxugada. Olha a proposta do Senhor Jesus para você. O que você tem a perder para ficar com a sua vida nesse mundo, meu amigo, minha amiga? De repente você se sente vazio, você se sente sem sentido, você sofre, geme. Tantas pessoas já te desprezaram, te decepcionaram, mas Ele nunca vai te decepcionar. Ainda que você morra fisicamente, que aconteça a separação do corpo físico para o espiritual, você estará com Ele na eternidade. A morte vai ser lucro para você. Você vai viver, passar por lutas, tribulações, dificuldades, mas você vai vencer todas. A cada uma que você vencer, você vai estar mais próximo de Deus. A escolha é sua. A proposta do Senhor Jesus é te dar a vida eterna hoje, agora. A morte significa separação. Quando seu corpo físico morre, a sua parte mortal e eterna, ou seja, seu espírito e sua alma, seus pensamentos, sentimentos, consciência, que fazem parte da sua parte espiritual, e você sabe disso, descolam do seu corpo e vão ou para o céu, para estar com Deus, ou para o inferno com os demônios. A escolha é sua. E você está avisado mais uma vez. Depois assista esse vídeo que eu vou deixar na descrição. Ele fala sobre a vida passageira. E que Deus o abençoe. E que seus olhos sejam abertos à única verdade, que é o Senhor Jesus. Meus amigos, se você tem o desejo sincero de conhecer o Altíssimo, vá para um lugar reservado agora. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Se você deseja reconhecer que o Senhor Jesus é o seu Senhor, você vai a partir de hoje se submeter à palavra dele. Você vai a partir de hoje priorizar a vontade de Deus e não a sua. Você quer tomar essa decisão séria, sincera, de assumir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento essas pessoas que irão assistir esse vídeo e que querem agora entregar as suas vidas em suas mãos, meu Pai. Elas assumem o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Eu peço que o Senhor possa ajudá-las, fortalecê-las, que o Senhor possa tomar a alma delas em tuas mãos, que o Senhor dê forças e que elas, nessa caminhada da fé, que o Senhor possa fortalecê-las dia a dia. Se revele a elas, meu Pai, porque elas recebendo o teu Espírito Santo, a tua presença, a vida eterna dentro delas, tudo fará sentido, elas serão completas, elas serão uma bênção. Então, meu amigo, amiga, converse com Deus do seu jeito, isso, de joelho, de pé, sentado. Pegue uma cadeira se você tem fé, peça ao Senhor Jesus para sentar aí e converse com Ele. Se quiser pode parar o vídeo, peça perdão pelos seus pecados. Se você carrega uma culpa, confesse para Ele, peça para Ele te ajudar, peça perdão e creia, receba o perdão. Se o seu pecado foi grave, foi pequeno, Jesus já te perdoou na cruz, Ele quer te dar uma vida nova. É só você crer, se entregar, tomar uma decisão de que a partir de hoje
Ele é quem conduz os seus pensamentos. Você não vive mais pelo que você pensa. Você é falho, tem defeitos como eu tenho, mas errando, se arrependa, se conserte, mas você não vai viver mais na prática do pecado, da podridão. Você vai viver para Jesus. Converse com Ele, desenvolva esse relacionamento, esse diálogo. Bata um papo com o Senhor Jesus todos os dias no seu quarto. Feche a porta, faça as suas orações, medite na palavra de Deus, tenha vida com Deus. E que Deus o abençoe e lhe fortaleça. Meu Pai, eu consagro esse vídeo, essas pessoas, todos, aonde esse vídeo chegar, que essas pessoas recebam a Tua vida, o Teu poder, e conheçam o Senhor, e recebam o Teu Espírito Santo, a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu vou deixar aqui embaixo, meus amigos, os endereços que me ajudam e vão te ajudar também a ter experiência com Deus, a conhecer a Deus. Agora o próximo passo é você se batizar nas águas, porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. E depois você tem que buscar ardentemente o batismo com o Espírito Santo. Vou deixar os endereços que vão te ajudar. Vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo aqui que fala sobre a vida eterna e o link também desta mensagem para você ler com calma. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.